Olá, querido irmão e querida irmã em Cristo Jesus. Olá, amigo que nos acompanha através deste canal. Eu sou Williams Corel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos conversando sobre o Evangelho de Mateus. E hoje vamos para o nosso 21º vídeo. E quero retornar a Mateus 5, versos 17 e 18, que nos dizem assim. Jesus disse, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então nós temos conversado aqui sobre como Jesus via o Velho Testamento, como a Bíblia se vê como palavra de Deus. É um livro que foi revelado, é um livro que foi inspirado, os seus autores, seus escritores, e é um livro que temos hoje a iluminação para entender a palavra de Deus. Então são coisas diferentes, são vários termos. E a gente já viu sobre a formação do Velho e do Novo Testamento, mas tem uma questão ainda crucial que ficou por ser resolvida. É a seguinte, muitas pessoas perguntam, por que a Bíblia evangélica é diferente da Bíblia católica? E diferente em quê? É o seguinte, a Bíblia evangélica tem 66 livros, a Bíblia católica tem 73 livros. Existem então 7 livros que existem na Bíblia católica que não estão na Bíblia evangélica. São eles, né? Judite, Tobias, Baruque, 1º e 2º Macabeus, Eclesiástico e Sabedoria. Além desses 7 livros, também os livros de Esther e Daniel na Bíblia católica são um pouco maiores do que o de Esther e Daniel, os seus correspondentes, na Bíblia evangélica. Então essas são as diferenças. E a pergunta que se faz é a seguinte, por que eles são diferentes? Quando você vai olhar na história, você vai encontrar personagens importantes da vida cristã que, assim, olhavam com simpatia para esses livros, em maior ou menor grau, né? E você vai encontrar vários outros que não consideravam de forma alguma esses livros como inspirados por Deus, como, por exemplo, aquele que traduziu a Bíblia para o latim, Jerônimo, lá pelo ano 400, tá? Mas muitos outros. Mas a pergunta é, quando que isso aconteceu? Como é que isso aconteceu? Bom, eu quero dizer para você o seguinte, isso tem data e hora, tá? Dia 8 de abril de 1546, durante o primeiro concílio de Trento, na Itália, é que a Igreja Católica resolveu entender e aceitar esses 7 livros e essas 2 adições às quais nos referimos como livros inspirados. Não foram os evangélicos que tiraram, não. Os católicos resolveram dar o mesmo peso a partir dessa data a esses 7 livros e 2 adições. Por quê? É a pergunta. Eles fizeram isso. Bom, por quê? Porque em 1517, Martinho Lutero, ele lá no templo de Wittenberg, na Alemanha, fixou lá na porta do templo suas 95 teses. Esse ato foi tão emblemático que hoje os historiadores consideram 31 de outubro como a data da Reforma Protestante, porque foi em 31 de outubro de 1517 que Lutero fixou essas
tese. E o que diziam essas teses? Você pode encontrar isso aí na internet com facilidade. Você vai ver que Martim Lutero questionava a autoridade papal e da igreja para fazer várias coisas que a Igreja Católica, à época, entendia que era de sua responsabilidade. Por exemplo, perdão de pecados, e oração pelos mortos, enfim, uma série de ações, a autoridade papal em determinadas questões, a salvação através de obras, não através da graça. Eram muitos assuntos. Então, a leitura das 95 teses vai te dar uma visão completa dos questionamentos que Martim Lutero tinha em relação à condução da Igreja Católica no século XVI. Então, quando a gente vai ver, isso em 1517, basicamente 30 anos depois, é que no Concílio de Trento, por isso que é chamado Concílio de Trento, o concílio da antirreforma, da contra-reforma, e ele vai tomar essa atitude de aceitar esses 7 livros e essas 2 adições. Bom, se você ainda não leu esses 7 livros e essas 2 adições, até convido você a ler. Eu vou dizer para você, de todos esses 7 livros que não estão na Bíblia evangélica, assim, o que eu gosto muito da história é de 1 Macabeus. Eu acho uma história assim, muito bonita, bonita mesmo, até porque ela é retratada no período grego. Veja você que a Bíblia evangélica ela termina no domínio persa e no Velho Testamento, e o Novo Testamento abre quando já está o domínio romano, mas entre esses 2 impérios teve o Império Grego. E os livros apócrifos são escritos durante o período grego, basicamente todos, quase todos. Baruque é bem mais para frente ainda, talvez até na época do Novo Testamento. Agora, a pergunta permanece, por que esses livros? Bom, essa é uma boa pergunta e eu queria mostrar para vocês o seguinte. Então, vou ler o livro de Tobias, o capítulo 4, versículo 7, que diz assim: dá esmola dos teus bens, não te desvies de nenhum pobre, pois assim fazendo, Deus tão pouco se desviará de ti. Sê misericórdio segundo as tuas posses. Se tiveres muito, dá abundantemente. Se tiveres pouco, dá desse pouco de bom coração. Assim acumularás uma boa recompensa para o dia da necessidade, porque a esmola livra do pecado e da morte, e preserva a alma de cair nas trevas. Este livro, com certeza, foi admitido porque ele tinha esse conceito de salvação pelas obras e não pela fé em Cristo, como o Novo Testamento nos traz. Então, muito provavelmente, essa é uma questão porque ele está aqui. No livro de Tobias, nem vou contar a história porque não dá tempo e é uma história assim complexa, bastante estranha. Tem peixe que sai do rio para lutar com o ser humano, tenta, enfim, é arrastado, é morto, uma coisa assim muito difícil. Mas eu quero ler também uma outra parte do livro de Macabeus, de 2 Macabeus, onde nós lemos da seguinte maneira: no capítulo 12, de 38 a 46, que eu não lerei, fala sobre a instituição da oferta para se rezar por aqueles que já morreram. Praticamente uma missa de 7º dia, de um mês, o que quer que seja. Essas práticas que Martim Lutero questionava foram justamente os livros que foram trazidos para cá. Olha só esse livro de 2 Macabeus, como ele termina. Assim se desenrolaram os acontecimentos relativos a Nicanor. E já que a partir dessa época Jerusalém permaneceu em poder dos hebreus,
finalizarei aqui minha narração. Se ela está felizmente concebida e ordenada, era este o meu desejo. Se ela está imperfeita e medíocre, é que não pude fazer melhor. A impressão que eu tenho é que nem o escritor desse livro pensava que isso aqui era a palavra de Deus. Claro que não. É muito diferente quando você pega um livro de profeta Isaías que diz, assim diz o Senhor. Quando você pega Jeremias, Ezequiel ou qualquer um dos profetas, aquela autoridade profética, o escritor desse livro, ele era apenas um escritor de um livro, de um registro. Portanto, aqui está explicado por que na história a Igreja Católica resolveu admitir esses livros. Então, o que fazer agora? Bom, não tem o que fazer. Né? Não acho que eles vão voltar atrás. Eu creio na Bíblia como palavra de Deus, esses 66 livros. Quando converso com um católico, eu não uso esses 7 livros e 2 adições, eu uso aquilo que eles têm que está nesta Bíblia aqui. Então, não mexo na questão que ficou lá para a história, alguém vai dar contas disso aí a Deus por certo, e eu espero que você tenha gostado desse encontro. Assista, compartilhe e inscreva-se. Deus abençoe sua vida. Até um próximo encontro.